Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre termorregulação, febre, e aproveitar para fazer um raciocínio clínico sobre isso, né? Então, não é só uma fisiologia e uma farmacologia. Como que nós vamos olhar para um paciente com febre e o que devemos pensar, né? O que está acontecendo, quais são esses processos, o porquê desses sinais e sintomas, ok? Então, eu vou iniciar aqui compartilhando a tela com vocês para facilitar. Então, hoje nós vamos falar sobre termogênese e o raciocínio clínico da febre. Então, é sempre bom lembrar a fisiologia, né? O nosso hipotálamo, que é aquela estrutura que fica ali dentro bem internalizado no cérebro, ele é o centro regulador da temperatura no corpo. Então, graças a ele, nós temos respostas ao frio e respostas ao calor, que vão mantendo nossa temperatura em aproximadamente 37 graus. Isso é uma temperatura central, tá? Por que que é necessário que se mantenha essa temperatura? Para que todo o metabolismo celular ocorra de forma adequada. Tá? Então, essa é a temperatura confortável para que a célula consiga respirar, fazer o metabolismo, gerar energia. Quando a temperatura cai, né, por algum motivo, a temperatura ambiente, o hipotálamo vai liberar um hormônio chamado tireotrofina, né? Você já conhece. Esse hormônio vai estimular a tireoide para liberar os hormônios tireoidianos, principalmente o T3. Esses hormônios, eles são responsáveis pelo aumento do metabolismo, então todas as células do corpo vão sofrer um aumento de metabolismo e com isso vai gerar calor. Além disso, esse aumento de metabolismo também faz quebra de gordura, redireciona a glicose para os tecidos e, consequentemente, eu tenho aí a termogênese e o paciente consegue fazer um equilíbrio novamente da temperatura. Além disso, pessoal, o hipotálamo ele também comanda o sistema nervoso autônomo, principalmente no que se refere ao sistema nervoso simpático, tá? Quebrando gordura, causando tremores musculares, que aí eu também tenho a geração de energia sem gasto energético, né? A geração de calor sem gasto energético, faz vasoconstrição periférica, com o objetivo de minimizar a exposição do sangue na periferia, trazer esse sangue mais central para que eu não perca mais calor do que eu já estou perdendo. Além disso, nós temos o fator comportamental, né, que é nos agasalhar. Então, nós temos receptores lá no hipotálamo que identifica a sensação de frio. Com essa identificação de sensação de frio, eu vou lá, coloco uma blusa, me protejo e graças a isso eu também faço uma manutenção do calor corporal. E a resposta oposta também existe, só que ela se dá de forma diferente. Então, em situações que eu tenho um ambiente muito quente, o meu corpo ele tem que equilibrar para que as minhas células não sofram com essa temperatura aumentada. E aí o hipotálamo mais uma vez identifica, então é sempre bom lembrar, o hipotálamo ele tem neurônios que identificam frio e calor. E essas identificações de frio e calor é que vão gerar as respostas necessárias para o equilíbrio. Se ele faz uma identificação de calor, ele vai estimular outras situações. Então, por exemplo, ele estimula a taquipneia através do bulbo, que é nosso centro respiratório, e também a taquipneia através da resposta adrenérgica do sistema nervoso autônomo simpático. Tá? Isso aumenta a troca e perda de líquido, então nós sabemos disso, e com isso perde calor e vou equilibrando. Além disso, estimula a sudorese da pele, também pelo sistema nervoso simpático, e vasodilatação através dos receptores adrenérgicos dos vasos. Então, se eu tenho uma vasodilatação, isso é muito bom. Por quê? Porque o sangue vai ficar mais espalhado, ele vai ficar mais próximo da pele, e com isso o paciente vai perder maior calor por área, tá? E é assim que o equilíbrio da temperatura se faz. Aqui eu tenho uma figura bem interessante que é exatamente tudo que eu acabei de falar. Então, é o controle da temperatura feito pelo hipotálamo. Então, mais uma vez, liberando ali o hormônio tireotrofina, ativando a tireoide e os hormônios da tireoide, aumentando o metabolismo corporal como um todo. Além disso, ele tem um grande efeito sobre o bulbo, ó, tá vendo? No tronco encefálico, que vai gerar a taquipneia. E todas as outras respostas são graças ao comando autonômico, tá? Que vem com metabolismo lipídico, tremores, vasoconstrição quando eu tenho frio, e quando eu tenho calor, sudorese e vasodilatação. Tá? Então, essa figura mostra todas as respostas ao frio e ao calor advindas do hipotálamo, que seria o nosso termorregulador. Né? Então, é uma resposta central que consegue atingir a periferia
e colocar novamente e no eixo aí a temperatura adequada central, que seria 37 graus. É sempre importante lembrar, pessoal, que a temperatura da pele, ela não é uma temperatura central, então por isso que muitas vezes nós identificamos temperaturas como 36, 36,5, isso é normal para a periferia. E afinal, onde eu meço a temperatura central do paciente? Em situações de internação, onde eu tenho um paciente que não é crítico, não é grave, né, um paciente ou um paciente rígido que está apresentando apenas uma alteração, a temperatura comumente é avaliada pela axila, né, o termômetro axilar. Mas é aquilo que eu falei, sempre tem que lembrar que ela é pelo menos 1 grau a menos do que a temperatura central, tá? Agora, eu tenho vários termômetros diferentes que são utilizados em ambientes como, por exemplo, a pediatria, unidade de terapia intensiva, centro cirúrgico, durante cirurgias, que podem avaliar exatamente a temperatura central, ou seja, a mesma temperatura que o hipotálamo se encontra. Esses termômetros são esofágico, tá? Então, ele é muito utilizado principalmente para o paciente que tem, está em protocolo de hipotermia terapêutica. A hipotermia terapêutica é um tratamento para preservação de lesões cerebrais. Eu vou falar isso em um outro vídeo, né? Logo, logo ele vai estar aí disponível para vocês. E o termômetro esofágico, ele fica ligado ao monitor multiparamétrico, então o profissional tem a capacidade de avaliar a temperatura do paciente continuamente. É muito importante para o ambiente de terapia intensiva. Além disso, nós temos termômetros retais, timpânicos, nasofaríngeos, vesicais e de artéria pulmonar. Lembrando que os nasofaríngeos e vesicais são muito utilizados dentro do centro cirúrgico e os de artéria pulmonar são utilizados somente quando o paciente tem um catéter de artéria pulmonar, que seria o conhecido Swan Ganz. A temperatura timpânica hoje, pessoal, que pode ser mensurada por esse aparelhinho que vocês estão visualizando aí, ela é considerada a mais fidedigna, ou seja, a mais próxima realmente da temperatura hipotalâmica, tá? Por quê, né? Então existe uma explicação para isso. O hipotálamo, ele é irrigado, né? A corrente sanguínea ali que passa pelo hipotálamo, ela vem das artérias cerebral anterior, que é uma ramificação da artéria carótida interna. Enquanto que a membrana timpânica, ela também recebe a irrigação, porém, da artéria carótida externa, porém elas são braços ou, vamos dizer, ramos, né, que é mais fácil de vocês entenderem, dessas artérias cerebrais anteriores que são igualmente irrigados. Então, por conta disso, a temperatura timpânica hoje, além dela ser fácil, não muito invasiva, né, e eu posso avaliar em qualquer paciente, ela é muito boa porque é bem próxima da realidade da temperatura central, tá? Ela é muito usada na pediatria, não é muito usado no adulto ainda, então no adulto normalmente ou a gente vai para axilar, ou se ele precisa de um termômetro que seja realmente central, né, temos o retal, que também é bastante utilizado, mas o timpânico ainda tem mais benefícios no sentido de ser menos desconfortável para o paciente. E a febre, né, pessoal? Então, até agora nós falamos sobre condições normais, onde o paciente vai ter é, equilíbrio de temperatura durante um dia, por exemplo. Então, se está quente ou se está frio. Agora, a febre, ela é um aumento de temperatura por alguma patologia ou por alguma alteração que esse organismo está sofrendo, tá? Então, a gente sabe que a febre é o aumento da temperatura corporal e ela é um mecanismo de defesa. Então, toda vez que é identificado algum problema, uma lesão, uma bactéria, um vírus ou qualquer outro micro-organismo, o aumento da temperatura ajuda para que esses micro-organismos não consigam fazer muita multiplicação e também ajuda as células de defesa a terem mais agilidade no combate à infecção. É para isso que existe a febre. E aí eu vou explicar para vocês qual é o mecanismo que isso acontece. Tá? Aqui eu deixei um quadrinho com as temperaturas, né, as classificações. Não é o foco da nossa aula de hoje, porque vocês já sabem bastante sobre isso. O que eu quero mesmo trazer para vocês a partir de 37,8 graus Celsius é considerado febre e ela pode causar alguns malefícios. Então, por conta disso, ela deve ser entendida e tratada. O que eu devo pensar quando eu vejo um paciente com febre? Tá? Então, aí que entra o objetivo do nosso canal,
que é exatamente pensar clinicamente em todos os sinais e sintomas que o paciente apresenta. Só para vocês lembrarem, a febre é uma resposta à infecção e processos inflamatórios. Então, uma lesão, uma batida, uma torção ou a entrada de algum micro-organismo é considerado um corpo estranho, é considerado uma lesão. Com isso, os macrófagos vão migrar até esse local, vão sinalizar o hipotálamo através da produção de pirógenos endógenos, né? Graças à produção de prostaglandinas no local da lesão. As prostaglandinas, pessoal, elas são mediadores inflamatórios que podem ser produzidos por todas as células do nosso corpo. Inclusive, tem alguns estudos que dizem que até mesmo as células de defesa, os leucócitos, são capazes de produzir também a prostaglandina. O que acontece? A prostaglandina ela se difunde, atravessa a barreira hematoencefálica, né, e consegue atingir a área pré-óptica, que é exatamente o local onde eu vou avisar para o hipotálamo que existe um problema, uma infecção. E aí esse aviso gera uma liberação de citocinas nesses sítios terminais do hipotálamo e nos distais, terminais e distais do hipotálamo, que são os neurônios responsáveis por todos os componentes autonômicos, e todas aquelas respostas de calor que eu acabei de falar para vocês são ativadas. Então, eu ativo a parte endócrina, os condutores do sistema autônomo simpático, eu ativo a vasodilatação, e aí eu começo uma termogênese para que a minha temperatura corporal aumente e eu alcance esse objetivo de tentar eliminar ou pelo menos diminuir a proliferação bacteriana ou viral. O hipotálamo vai ativar essas respostas, como se fosse uma resposta ao frio, como eu disse, né, para gerar calor, para poder ajudar a defesa imunológica. Um dado muito interessante é que o aumento de 1 grau na temperatura corporal aumenta 10% o metabolismo. Então, ele acelera o metabolismo, ajuda a célula de defesa a chegar no local e também metabolizar e tentar fagocitar esse corpo estranho. Quais são os sinais e sintomas de febre? Então, calafrios, taquicardia, prostração, rubor, perda de apetite são alguns. Como que eu explico isso, né? Então, os calafrios são gerados graças aos tremores que advêm da ativação do sistema nervoso autônomo simpático, tá? Na musculatura esquelética. A taquicardia vem também com a ativação do sistema nervoso simpático, atingindo a noradrenalina, principalmente atingindo o receptor beta-1 do coração, que faz o aumento da frequência cardíaca. A prostração ou a pessoa ficar com fraqueza é pelo aumento da demanda energética. Então, quando eu aumento o metabolismo, eu também aumento a demanda energética. E aí o paciente pode não ter essa quantidade de energia requerida naquele momento, o que vai causar uma fraqueza, fadiga ou prostração na hora da febre. O rubor facial se dá graças à vasodilatação e à perda do apetite. Por essa vasodilatação, eu acabo tendo um aumento de distribuição sanguínea que pode cair um pouco a irrigação do trato gastrointestinal, diminuindo o apetite do paciente, tá? Então, esse é o pensamento crítico que eu tanto falo para vocês, que vocês devem ter. Por que o paciente tem esses sinais e sintomas? Muitas vezes os próprios familiares nos fazem essa pergunta, e nós temos que estar prontos para, claro, informar da melhor maneira o porquê que aquilo está acontecendo. Outra coisa interessante que eu queria trazer nesse vídeo é sobre os medicamentos. Então, nós temos a dipirona e o paracetamol como as medicações mais amplamente utilizadas aí na prática clínica, né? Então, só para relembrar e para vocês entenderem o porquê que eles são importantes para reduzir a febre. A dipirona inibe a síntese de prostaglandina, simples, né? Então, se eu não tenho prostaglandina, eu não tenho sinalização do hipotálamo, logo eu não vou ter a produção de calor, ela quebra esse ciclo de produção de calor e aí diminui a febre. E o paracetamol é a mesma coisa, ele também inibe essa produção, lembrando que ciclooxigenase e prostaglandina são a mesma coisa, e a grande diferença entre os dois é que o paracetamol ele tem uma atuação mais central, enquanto a dipirona tem uma atuação mais periférica, porém ambos fazem a inibição da sinalização ao hipotálamo sobre a infecção ou sobre a inflamação, diminuindo a febre, tá? O que eu tenho que fazer para avaliar meu paciente? Após 1 hora da aplicação dos medicamentos, eu devo fazer a nova avaliação, ver se a temperatura diminuiu. Todos os pacientes que têm uma temperatura acima de 39 graus é um fator de risco para convulsões, porque esse aumento exacerbado do metabolismo aumenta também as sinapses cerebrais,
podendo gerar o risco, principalmente em crianças, né? Isso pode ser muito maléfico. Muitas pessoas indicam banho morno, isso tem que ser feito com muito critério, porque se a causa for infecciosa, eu dou um banho que cause uma queda de temperatura muito brusca, eu posso ter um efeito rebote, ou seja, a febre vem muito mais alta na hora seguinte, tá? Então tem que ter muito cuidado ao realizar banhos mornos, principalmente em crianças. Certo, pessoal? Então, é isso que eu queria deixar para vocês sobre o raciocínio clínico da febre. Espero que vocês tenham gostado. Aqui eu estou deixando o meu Instagram para vocês seguirem, tá? Que lá eu coloco mais conteúdos também. Muito obrigada e até a próxima.